Fala, torcedor do nosso Alviverde, vamos aqui para mais um react do programa da ESPN. Tem um pouquinho do ESPN FC e um pouquinho do Sport Center. E nós vamos aqui reagir a um vídeo que eles falam se o Andreas vem ou não vem. E fala também da possibilidade do Vitor Roque só vir para o Mundial. Vamos reagir e aí a gente vai se falando. Bom vídeo para você. Você que ainda não é inscrito, por favor se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário nesse vídeo e vamos pro vídeo. Parece que a gente está sendo... O elenco do Palmeiras sempre foi bom. Sim. Sempre foi bom. Mas, mas muito potencializado. Mas muito potencializado pelo seu treinador. E agora não dá para... Assim, acho que caiu a ficha de que não dá para apostar todas as fichas na capacidade do técnico, porque ele também tem limites. E mercado tem também. Mas o Jean tocou num ponto que os cenários mudam. Você muda. E você olhando o futebol brasileiro, de 3 anos para cá, ele mudou radicalmente. E aqui eu não vou nem debater se quem está fazendo loucura, quem não está, quem está gastando mais do que deveria. Apenas só olhar quem está chegando. Então você tem uma competição num nível superior. Você tem bons treinadores aqui, né? Principalmente os de fora. Então, assim, mudou um pouco a característica do campeonato. E você enxerga isso na Libertadores da América pela quantidade de brasileiros que vem faturando, deixando... Você não tem mais. Os argentinos ganhando... A última vitória da Argentina foi a do River. Foi do River, se não me engano, sim. Olha quanto tempo faz. O Palmeiras ganhou 2, Flamengo ganhou 2, Fluminense ganhou 1, Botafogo ganhou 1. Cara, isso... Aquela final que foi aquela final que é inusitada, hoje seria inusitada. 2 times argentinos se enfrentando, que é o Boca e o River. Boca e River em Madrid. Em Madrid, é bom. Em Madrid. Ainda tem esse detalhe. Foi um pouco mais de ingrediente inusitado. Já que você tocou nesse assunto aí, Jean, dessa questão de tipo, o time do Palmeiras, sempre ali, quando era uma época de, basicamente, dessa dualidade com o Flamengo e tal, e o Flamengo trazendo esses medalhões, repatriando gente, tudo mais, isso aqui. Mas o Palmeiras conseguindo fazer frente, talvez com nomes que não tivessem tanta expressão, mas sendo potencializados pelo Abel. Trazendo esses nomes agora, nesse novo momento do Palmeiras, botando no papel ali, vocês acham que aí, também sendo potencializados por Abel, vocês acham que aí dá para equivaler forças com Botafogo e Flamengo ou não? Certamente. Agora, que nomes? Porque, por enquanto, os do anunciado é o papel, Facundo Torres. Parece aquela Black Friday lá, que os caras estão, tô anunciando aqui, tal, chegando assim. Eu acho que assim. Tá aqui, eu já vi a análise do Corinthians com o Arana, Sérgio Ramos. Exatamente. Tem Sérgio Ramos, Pogba aí vai escalar. Exatamente. Olha o Ministério da Agricultura Esportiva aí, ó. Agricultura Esportiva. Análise e tal. Falei, pô, eu não tô sabendo, tô por fora. Exatamente. Não, alguém, eu acho que vem, né? O Palmeiras, assim, eu acho que agora ele tá indo pra cima. Pode não dar certo com o André? Pode. Pode não dar certo com o Vitor Roque agora, e não vai ser agora. Eu falei com pessoas próximas a ele, pode dar muito certo, sim, em julho. Ele viria no final de maio, se juntaria ao Paulinho para já jogar o Mundial e ficar aqui pro restante. Pode dar certo, sim. E ele tem o perfil também da idade. Aí o Vitor Roque, você está trazendo um cara... Possivelmente com a Copa do Mundo pela frente. Isso, aí esse você pode ganhar esportivamente e financeiramente. Num caso muito parecido com o Luiz Henrique. Até que estava no mesmo time. Me chamou a atenção, gente, sabe o que me chamou a atenção? É que o Barcelona pagou 40 e já entregou ele pro Betis por 25. 25, exato, 25. Então, o Barcelona já está aceitando perder 15, ou seja, parece que não apostou mesmo no potencial dele. Tipo assim, não é que amanhã ele vai voltar e o Lewandowski vai... O Xavi não usava e o Hansi Flick olhou e falou assim, vamos emprestar. Mas eu imaginava assim, dá mais 2 anos pro Lewandowski, sei lá o quê, daqui a pouco eu tô criando um menino aqui para entrar. Mas quando você já aposta 15 a menos, que se o Bet quiser, hoje é 25. Então o Palmeiras pode até ir lá buscar, mas enfim... Mas acho que alguém o Palmeiras vai trazer. Pode dar certo esse, o outro. Isso, né, Mauro? É óbvio. Se chegam esses 4, não tem nem dúvida em relação à sua resposta. A questão é que dos 4, por enquanto, você tem um confirmado. Que é o Facundo Torres. Acho que o Paulinho tá bastante caminhado, o Paulinho, né? Falta aparentemente... O Gabriel já foi pra lá, o Gabriel já fez exame médico lá, o Patrick já foi pra BH. Eu acho que o Paulinho tá muito encaminhadaço. Agora, Andrés e Vitor, aí... Andrés Pereira que saiu escorraçado no Brasil. Então, tem isso também, né? Pra ele, essa volta... E até então, até no mínimo curioso, né? Voltar logo pro Palmeiras. Uma final de Libertadores contra o Palmeiras, um erro que realmente aconteceu. Mas aí acreditar a derrota só ao erro, né? Um Flamengo que chegou muito
sim, com muitas contusões, arrebentado pro confronto. Não. E o Palmeiras estava voando. E outra coisa, Então, só botar o na Andreas conta era o dele. melhor em campo do Flamengo. Esse era um dos caras que mais estava Exatamente. jogando naquele jogo. Tanto é que estava atrás ali para recuperar, para ajudar a defesa e tal. Ele E era dos acontece melhores isso. em campo. Agora, eu não sei o que vocês pensam. Eu penso que é diferente. Não deu o Andrés, vou buscar o Matheus Pereira. Acho que a função é diferente. Não estou falando qualidade, esse joga mais. Mas é diferente. Dá até E pra no jogar os caso, dois, eu né? acho que o Palmeiras precisa mais do Andrés do lado de cá do que do Matheus, né? Matheus me parece muito do Rafael Veiga. Me parece ali, assim, não sei. Dá para jogar? Ajudar. Mas eu acho que ele até precisaria... que o Matheus é mais entre aspas, agudo, assim, né? Quer dizer, Isso. é um jogador de Isso. meio atacante, de fato. O Andreas é um cara que pode até fazer a função... Isso. As Voltar costas do atrás, Veiga ali, lógico, eventualmente. Mas acho também que, olhando para o estilo do Abel, talvez faça mais sentido, em vários aspectos, o Andreas, de fato. Sim. E acho que, enfim, é algo mais... É um jogador mais consolidado, né? Tá num outro momento da carreira, tanto que ele joga hoje na Premier League, com sucesso. Então, é isso que também eu discuto um pouco. Precisa depender do desejo dele de voltar, porque não é que ele é um cara que está encostado no banco, que não entra em campo, não. Exato. A situação dele no Fulham, assim, é que a idade já é um pouquinho... Ele não tem 20 anos. Mas todo cara que está num time dessa dimensão está pensando em dar um salto maior, né? Sim. Aí ele tem que se convencer que não vai dar. Ele já foi jogador do United. negócio é- Só que talvez o United... negócio é Não sei se eu iria pro United. voltar ao Brasil e tá tudo bem e tem motivos para isso. Será que esses caras não pensam muito em seleção? Eu também, já. Eu acho que assim, ele no Palmeiras, no Fulham, o sonho da vida dele não vai ser ganhar títulos, né? Você fala assim, eu tô aqui no Fulham para ganhar títulos. Não, você tá aí para jogar e ganhar dinheiro. Então, se ele vem pro Palmeiras, ele vai ganhar dinheiro e vai disputar títulos, podendo ganhar mesmo, porque o Palmeiras tem feito nas últimas temporadas, ele ganha títulos. Então, assim, depende muito daquilo que ele deseja para a carreira dele, mas a relevância no Palmeiras é totalmente diferente do que ele pode conseguir no Fulham, não dá nem para comparar. Eu acho um cara muito interessante. Pensando no Veiga e o Andrés Pereira, a gente lembrando o Scarpa e Veiga, uma época em que as coisas funcionaram maravilhosamente bem, né? E a gente tem os nomes, mas não viu isso dentro de campo. O que está na cabeça do Abel? De repente ele vem e surpreende com algo que a gente não conseguiu imaginar ainda. A gente viu o cara lá, viu onde ele tá jogando mais, aberto pelo lado direito. Até junho tem um cara que não vai sair dali. Pelo amor, não mexa ali, que ali não mexer. Quer dizer, que vai chegar no Chelsea também. Mas é atrás do Estevão ali, né? Então, exatamente. Eu acho que Eu não sei quanto o Fulham pagou por ele, né? O Palmeiras está falando em 20 milhões de euros para ele. Tá dando um bom dinheiro. É um bom dinheiro, hein? Eu não sei quanto o Fulham pagou, se esse dinheiro, sei lá, motiva o Fulham a pensar, bom, vamos e tal, mas... Eu queria tocar num ponto. É bom dinheiro, não é pouquinho, não. Quando a gente discute esses nomes, a gente sempre está tentando encaixar todos eles num único 11. É, verdade. Qualquer time. Você viu que eu já pus o Rios até no banco? Aí o cara que assistiu a Copa América do Rio falou assim, o quê? Exato. Ele joga com a Colômbia no banco? Porque, claro, é do futebol você olhar e pensar no 11. Então, posições, qual é o 11, Mauro? Não, vai botar esse cara aqui e tal. Quem é que sai? Agora, com o que a gente, não é mais assim, né? O que a gente joga aqui, o treinador já não tem mais esse pensamento. É claro que o Abel já demonstrou. Você pega início de Abel, rotação maluca. Chegou no momento que o Abel falou, é esse. E aí ele foi com aquele time. A gente voltou, a gente encontrou um novo momento que era, o Abel insiste com o mesmo time. Então o treinador busca o 11, mas isso é quase impossível aqui. O 11, Flamengo mantém o mesmo, o Atlético Mineiro, olha como chegou no final do ano, o Paulinho arrebentado. O Hulk também, você não pode exigir isso o tempo todo dele, com a idade mais avançada. Então a gente quer o 11. E talvez estes nomes não sejam só para o 11. Ele vai ter o time ideal na cabeça dele. Mas o time ideal, às vezes, joga uma quantidade pequena de partidas ao longo do ano. Então são vários times ideais. O que eu vejo no Palmeiras pelos nomes em que geram interesse, o Palmeiras quer um pouco mais do que o 11. Não, até porque eu acho que faz falta ter elenco lá. A diferença para o Flamengo
E para o Botafogo, para mim, é elenco. O Palmeiras, quando o Abel olha para trás no banco... E esse ano ele sofreu muito com isso esse ano. O Flamengo vai no Alcaraz e bota uma bala. O cara bala, mais caro que o Flamengo... Entendeu? Pagou, ainda é banco. Pode ser que em 2025 seja titular, mas enfim, é para elenco. O Alcaraz, tem o Gerson. E o Palmeiras vai ter que ir atrás, eu imagino, ainda de lateral direito. O Palmeiras está falando ainda em comprar um zagueiro. Lateral esquerdo também. Mas volta, né? O Piquerez deve voltar. Aí você estão falando do Bernabé. Bernabé e tal. Mas tudo bem. Mas se você tiver o Piquerez ali, você tá bem. O que disseram é que a coisa do Bernabé é a oportunidade se o Inter não executar. Sim, que não é caro ele. Acho que é coisa de 5 milhões para quem tá falando em 20. Prioridade. Ele não é. Acho que não é uma carência. Então, mas do lado direito, vai de Mike, o Marcos Rocha já tá velho, o Gia ainda não deu certo? Deu certo? Eu acho que não, para montar esse time. Eu já tô escalando o time da Abel assim, né? Aníbal, Andréas... Não, tô escalando Aníbal, Andréas, Rafael Veiga, Estevão, Paulinho e Facundo. Mas tem o Maurício para entrar. Ok, ó os caras que vão brigar por posição. O Anderson vai jogar. Felipe Anderson. Pô, ele tem que jogar. Ele joga, ele é muito Anderson bom. Na categoria que é. Ele não entregou. O próprio Maurício. O Felipe não entregou o que você espera, mas ele não é ruim de bola, pelo amor de Deus. Não vai abandonar. Tá louco. O próprio Palmeiras viveu uma situação muito interessante. Com o Scarpa, que estava assim, esculhambado, e com o Veiga, que foi embora lá pro Paraná e voltou para ser o melhor do time. Aí ele machuca o Scarpa para ser o melhor. Os dois, até antes do Abel, já estavam para vazar. Bom, um vazou, foi embora e o Scarpa também vai sair, Por exemplo, o Rony. O Rony ainda está nesse... categoria pô, ainda não, o cara vai dar a volta por cima. É ingratidão, aí começa uma discussão. Não, mas o Rony vai entrar num negócio. Pode entrar. Acho que ele vai manter o Flávio. Ele vai entrar no negócio, mas parece certo mais saível, que ele vai né? deixar. A ingratidão é um outro ponto. Eu acho que, de fato, agora talvez tenha chegado o momento, até por essa nova política e tal, porque o Rony é talvez o melhor exemplo do que o Palmeiras foi em grande parte. O Abel pode fazer com alguém. Exatamente. O Rony simbolizava... Isso. Cara, assim, a ingratidão, para mim, ela foi constante nessa última temporada, porque... O torcedor, muitas vezes, e óbvio que eu não estou falando de todos os torcedores, mas estou falando de uma parte da torcida. O torcedor passa a vida toda dizendo, porque isso aqui é Palmeiras, isso aqui é Corinthians, isso aqui é Flamengo, isso aqui é coisa, raça, tem que honrar a camisa. Ninguém honra mais a camisa do que esse cara. Ninguém honra ou honrou mais a camisa do que esse cara. Você pode ter... Você pode não gostar das limitações técnicas que ele tem. E, de fato, ele tem. E ele sempre as teve, assim, as limitações técnicas do Rony não são... A do Furacão, quando ele jogar no Atlético Paranaense. Exato. Tudo nele é muito claro. Tudo nele é muito claro. Ele pode entregar. Agora... Ele pode te entregar um gol de bicicleta, mas ele pode errar um gol que você acha que é imperfeito. E por que ele entregava os gols de bicicleta? Por treino. Porque esse cara passava o dia inteiro treinando para fazer aquilo. Então, assim, ninguém pode reclamar da dedicação do Rony, do empenho que ele deu quando vestia a camisa do Palmeiras durante todos os jogos, e inclusive da importância que ele teve nas duas Libertadores, principalmente. Mas ele teve muita importância nas duas Libertadores. Na primeira era ele e o Veiga o ataque, praticamente. Então, assim... Eu acho que ser ingrato é, de fato, não reconhecer tudo isso e ficar xingando um cara que se mata dentro de campo o tempo todo. Dentro desse padrão que o torcedor tanto deseja. Esse clamor pela raça, pela entrega. Você não pode depois xingar um cara que tem exatamente essa postura, ainda que ele tenha suas limitações técnicas. Mas, de fato, eu acho que o ciclo talvez tenha se encerrado, e se o ciclo se encerrou, seria legal o Palmeiras também reconhecer isso com homenagens, porque esse cara merece muitas homenagens, assim como o Dudu, apesar de tudo, merecia ter sido mais bem tratado na saída dele do Palmeiras. Acho que o Palmeiras foi mal nesse aspecto. Como ele tratou o Dudu, e não adianta falar que o Dudu quis ir embora no meio do ano, porque ele quis ir embora e também ele quis ficar. Então eu acho que esse cara talvez esteja na seleção dos maiores jogadores da história do Palmeiras, se você fizer os 11, e saiu de um jeito que não é legal. Eu acho que assim... No final de ano, Jean, no Bola de Prata, teve uma série de só dava Dudu. Exato. Era Dudu o tempo todo. Não, ele ganhou. Foram 4 bolas de prata e uma bola de ouro, se não me engano. Mas de 2015 pra cá, ele representa toda essa virada do Palmeiras. Mais de bons jogadores para reforçar o seu elenco. A gente já falou sobre o interesse no Andréas Pereira, o Paulinho pode estar chegando. Enfim,
Leila Pereira abrindo os cofres. O Palmeiras vem forte para a temporada 2025. A reportagem é do nosso Vinícius Nicoletti. A agressividade no mercado pode colocar o Palmeiras no clube de maior investimento em contratações de jogadores da história do futebol brasileiro durante uma temporada. Contando os atacantes que já estão acertados, Facundo Torres e Paulinho, mais outros alvos para 2025, como Andréas Pereira, Vitor Roque e Bernabei, que disputou o Brasileirão pelo Inter, os gastos com contratações podem ultrapassar a casa dos 500 milhões de reais, mais do que o dobro do que foi aplicado em 2024. O alto investimento vem do aumento das receitas para a próxima temporada. O clube projeta arrecadar mais de R$1 bilhão em 2025. Serafim Del Grande, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras durante 8 anos, confirma que as pretensões do time para o ano que vem estão dentro do orçamento. Uma receita muito sustentável, o clube está muito bem controlado, a parte financeira do clube está ótima e, na realidade, é preciso fazer esses investimentos. Futebol, se você quiser competir internacionalmente, você precisa ter um investimento forte. O economista Luiz Gonzaga Beluso, ex-presidente do Palmeiras durante o biênio de 2009 e 2010 e principal articulador da construção do Allianz Parque, lembra que o novo estádio, reinaugurado em 2014, também foi fundamental na reestruturação financeira do clube. Poucos clubes têm, né, essa fonte de receita. Rendimentos decorrentes dos shows e eventos no Allianz, né? A previsão de contratações para 2025 poderia colocar em xeque o discurso da presidente Leila Pereira, que cobra fair play financeiro dos clubes brasileiros. Os conselheiros palmeirenses, no entanto, atestam que o Palmeiras tem totais condições de honrar seus compromissos financeiros. O fair play financeiro, o Palmeiras está dentro do fair play financeiro, na realidade, porque ele está se gastando aquilo que ele tem. O fato é que você tem uma receita mais ou menos permanente que decorre do patrocínio e dos rendimentos do estádio, né? Então o Palmeiras tem uma situação financeira sólida. Com as contas em ordem, o Palmeiras parece preparado para essa disputa monetária. No campo financeiro, os palmeirenses também estão prontos para competir contra qualquer rival, com ou sem fair play. Mas o teu concorrente, o teu rival, começa a gastar dinheiro à torta direito e não tem a consistência que você tem, você praticamente é obrigado, é compelido a você também a investir. E aí é uma bola de neve que vai aumentando cada dia que passa. Então eu acho o ideal é que o que está acontecendo no Palmeiras hoje tem uma receita muito sólida, muito bem administrado, e você vai gastar de acordo com as suas possibilidades. Tá aí, rapaziada, foi o vídeo de hoje. Que vocês tenham curtido, tenham gostado do conteúdo. E relembrando, né, você que não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu curtir, deixe seu comentário e vamos pra frente. Muito obrigado, até a próxima.